Todos os dias, milhões de grãos de soja entram em fábricas como pequenas sementes duras, secas e amareladas. Horas depois, saem de lá transformados em uma bebida branca, cremosa e pronta para ir direto à prateleira. Mas como uma semente, que parece tão simples, consegue virar algo tão parecido com leite? E em que momento exatamente a soja deixa de parecer um grão e começa a se transformar em bebida? Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje você vai acompanhar por dentro uma das transformações mais curiosas da indústria de alimentos. O caminho completo da soja até virar leite de soja. E o detalhe mais interessante é que o líquido branco que vemos na embalagem não existe dentro do grão. Ele precisa ser extraído, separado, tratado e estabilizado em uma sequência de etapas controladas. Muito antes de entrar em tanques, tubulações e máquinas de aço inox, a soja que vai virar leite começa sua jornada em um cenário completamente diferente. No campo. Uma lavoura a céu aberto. Tudo começa com as sementes sendo depositadas no solo, em linhas, por plantadeiras que percorrem grandes áreas distribuindo os grãos no espaçamento planejado. Com umidade e temperatura favoráveis, começa a germinação. A pequena planta rompe o solo e inicia um ciclo que vai transformar aquela semente em uma estrutura carregada de novas vagens. Nas primeiras fases, o verde domina a paisagem. As plantas crescem, formam folhas e ocupam as linhas da lavoura. Mais tarde chega o período reprodutivo. Surgem pequenas flores, depois aparecem as primeiras vagens. E dentro delas começam a se formar os grãos que um dia poderão terminar dentro de uma caixa de leite de soja. Enquanto a lavoura parece quase parada, cada vagem funciona como uma pequena cápsula. Os grãos aumentam de tamanho e preenchem seu espaço interno, até que a própria aparência do campo começa a anunciar que o ciclo está chegando ao fim. As folhas perdem o verde, ficam amareladas e começam a cair. As vagens secam e mudam para tons de marrom ou cinza. A lavoura que antes parecia um tapete verde ganha uma aparência seca, quase dourada. É o sinal de que a colheita está próxima. Então entra em cena uma das máquinas mais impressionantes do campo, a colheitadeira. Sua grande plataforma frontal avança rente às plantas, corta a soja e conduz o material para dentro do equipamento. Só que cortar é apenas o primeiro passo. Lá dentro acontece uma sequência impressionante. A máquina recolhe as plantas, realiza a trilha para desprender os grãos das vagens e depois separa os grãos da palha e de outros restos vegetais. Sistemas de limpeza retiram materiais mais leves, enquanto a soja segue para o reservatório da própria colheitadeira. Em uma única passagem, a planta é cortada, recolhida, trilhada, separada e limpa. O grão fica armazenado dentro da máquina enquanto boa parte dos restos vegetais volta para o campo. E essa operação exige precisão. Uma máquina mal regulada pode quebrar grãos, deixar vagens para trás ou aumentar as perdas. Altura de corte, velocidade de avanço e condições da lavoura influenciam o resultado. Quando o reservatório enche, um tubo de descarga transfere a soja para carretas ou caminhões. Em grandes operações, essa transferência pode acontecer enquanto o trabalho continua, permitindo que a colheitadeira permaneça avançando pela plantação. A partir daí, os grãos podem seguir para recebimento, secagem e armazenamento antes do destino industrial. E nem toda soja colhida vai virar leite de soja. O grão possui diferentes usos e somente os lotes destinados a essa cadeia seguem para o processamento da bebida. Quando finalmente chegam à fábrica, os grãos entram em um ambiente de controle muito mais rígido.
Poeira, fragmentos vegetais, pequenas pedras, grãos quebrados e outras impurezas não podem avançar pela linha. Sistemas de peneiramento, aspiração e separação retiram esse material. Esse cuidado influencia sabor, rendimento, cor e comportamento durante a moagem. Dependendo da tecnologia, os grãos também podem passar pela retirada parcial ou total da casca. Só então a soja está pronta para encontrar o ingrediente que desencadeia sua primeira grande transformação dentro da fábrica: a água. E se você assistiu ao nosso episódio anterior, você viu como o leite em pó é produzido retirando grande parte da água do leite. Com o leite de soja, acontece o caminho inverso. É justamente a entrada da água que começa a transformar a soja e prepara o grão para liberar tudo aquilo que vai formar a bebida. E aqui aparece uma pergunta curiosa. Se você deixasse a soja seca seguir direto para a moagem, conseguiria extrair dela uma bebida suave e homogênea? Não! Na prática, a indústria precisa preparar o grão para que seus componentes sejam liberados com muito mais eficiência. Antes de seguir com essa transformação, confere se já está inscrito aqui no Fábricas e Fatos e responda mentalmente. Qual etapa você acha que mais muda a soja? A água, a moagem ou o calor? Daqui a pouco você vai descobrir que a resposta pode estar em uma combinação das 3 etapas. A soja limpa segue para a hidratação. Os grãos ficam em contato com água por horas, absorvem parte dela, incham e ficam muito mais macios. Essa preparação facilita a moagem e ajuda a tornar seus componentes internos mais acessíveis. Depois, a soja é moída com água. Em vez de virar um pó seco, forma uma suspensão espessa, parecida com uma pasta líquida. Os equipamentos reduzem as partículas e rompem estruturas do grão, permitindo que proteínas, óleo e outros componentes passem para a fase líquida. É aqui que muita gente pensa que o leite de soja já está pronto. Ainda não. A mistura continua carregada de fibras e partículas sólidas e sua textura está longe daquela que chega ao copo. Há também um desafio de sabor. A soja possui enzimas que podem contribuir para aromas vegetais característicos. Por isso, alguns processos utilizam água quente, branqueamento ou moagem aquecida para inativar rapidamente certas enzimas, entre elas a lipoxigenase. Em algumas linhas, a mistura também é aquecida durante ou depois da moagem. O calor ajuda no tratamento de fatores antinutricionais naturalmente presentes na soja. Tudo precisa ser controlado, porque aquecimento insuficiente ou excessivo pode prejudicar o resultado. Agora imagine milhares de litros dessa pasta circulando por tubulações fechadas, com bombas, válvulas e sensores controlando o fluxo. E se você já está olhando para um simples grão de soja de outra maneira, deixe o seu like. Ele ajuda o Fábricas e Fatos a continuar mostrando processos escondidos dentro das fábricas. Mas a etapa mais visual ainda está chegando. Essa pasta será separada. De um lado ficará um material fibroso e úmido. Do outro aparecerá finalmente a base líquida do leite de soja. A mistura chega agora a um dos pontos decisivos da fábrica: a separação da fase líquida e do material insolúvel. Dependendo da linha, podem ser usados filtros, peneiras, prensas ou sistemas de centrifugação. O líquido segue adiante enquanto fibras e partículas maiores ficam retidas. O resíduo sólido recebe o nome de ocara. Ele é úmido e rico em material fibroso. E essa massa não precisa virar lixo. Dependendo da operação, pode ser aproveitada em alimentos, ingredientes ricos em fibra ou alimentação animal. Enquanto o ocara segue para outro destino, a fase líquida continua. É nesse momento que a transformação se torna reconhecível. Aquele grão que vimos sendo retirado das vagens no campo agora aparece como uma bebida esbranquiçada formada por água e componentes extraídos da soja. Mas o produto ainda não está pronto. Esse líquido precisa receber outros tratamentos para ganhar estabilidade, segurança e sabor consistentes.
E aqui vale desmontar um mito. O leite de soja não surge porque o grão é apertado até liberar um líquido branco escondido dentro dele. A bebida aparece quando a soja é hidratada, rompida e seus componentes são extraídos e dispersos em água. A aparência branca vem dessa dispersão de proteínas, pequenas partículas e gotículas de óleo. A eficiência da separação também afeta o rendimento. Se muito líquido ficar preso ao okara, parte do produto vai embora com o resíduo. Se partículas grandes passarem em excesso, a bebida pode ficar áspera ou formar sedimentos. Depois da separação, a base pode receber ajustes de formulação. Dependendo do produto, entram ingredientes como açúcar, aromas, vitaminas, minerais, óleo, sal ou estabilizantes. Em versões fortificadas, cálcio e vitaminas também podem ser adicionados. É por isso que duas bebidas de soja podem ter sabores e texturas diferentes, mesmo partindo do mesmo grão. A extração cria a base, enquanto a formulação ajuda a definir o resultado final. E agora surge outro desafio: como manter água, proteínas, óleo e partículas microscópicas distribuídos de maneira uniforme, sem formar camadas? A resposta aparece na próxima etapa, quando pressão, calor e equipamentos de precisão deixam essa bebida muito mais estável. Agora a bebida entra na fase em que engenharia e precisão fazem a diferença. Depois da extração e dos ajustes de formulação, a base de soja precisa ficar uniforme. Para isso, muitas linhas utilizam homogeneização, um processo no qual o líquido é forçado a passar por espaços muito estreitos sob alta pressão. Essa passagem reduz o tamanho de gotículas e aglomerados, ajudando a distribuir melhor os componentes pela bebida. A homogeneização combate a separação em camadas. Óleo pode subir, partículas podem sedimentar e proteínas podem se agrupar. Ao reduzir e distribuir essas estruturas, a fábrica busca textura lisa, aparência uniforme e estabilidade durante o armazenamento. Mas estabilidade física não basta. A bebida também precisa receber tratamento térmico adequado. Em produtos refrigerados, podem existir processos de pasteurização combinados com cadeia fria. Em versões de longa vida, a indústria pode recorrer ao tratamento UHT, no qual o produto é submetido a temperaturas muito elevadas por poucos segundos e depois segue em condições assépticas. O objetivo é controlar micro-organismos e ampliar a vida útil sem prolongar demais o aquecimento. Esse momento exige controle rigoroso. Sensores monitoram temperatura, pressão, vazão e tempo de permanência. Se o produto passar rápido demais ou não atingir as condições previstas, o tratamento pode ser insuficiente. Se houver excesso de calor, sabor e propriedades da bebida podem ser prejudicados. Por isso, o sistema é projetado para repetir o mesmo ciclo de maneira contínua e previsível. Há ainda um detalhe que surpreende muita gente. Em uma linha asséptica, não adianta tratar perfeitamente a bebida e depois colocá-la em uma embalagem contaminada. Produto, tubulações, tanque de espera e sistema de envase precisam trabalhar como partes de uma mesma barreira sanitária. Depois do tratamento, a bebida deve ser protegida contra uma nova contaminação. É por isso que o trecho final da fábrica costuma parecer quase um circuito fechado. O líquido viaja por tubos, passa por trocadores de calor, pode atravessar o homogeneizador, segue para tanques apropriados e chega ao equipamento de envase sem ficar circulando livremente pelo ambiente. Agora quero saber de você, antes deste vídeo, qual etapa parecia mais improvável? Transformar o grão em uma pasta, separar o okara ou estabilizar a bebida com pressão e calor? Escreva nos comentários e conte também sua cidade e seu estado. É sempre curioso ver até onde o Fábricas e Fatos está chegando. Enquanto isso, o controle de qualidade continua. Amostras podem ser verificadas durante diferentes pontos do processo para acompanhar características como composição, acidez, aparência, viscosidade e segurança microbiológica de acordo com o padrão definido para aquele produto.
A ideia é detectar desvios antes que milhares de unidades avancem para a expedição. Em uma produção contínua, minutos podem representar um grande volume de bebida. Por isso, a qualidade não é uma inspeção feita apenas no final. Ela acompanha a linha inteira, desde a matéria-prima até o produto já acondicionado. Também existe uma batalha invisível contra o oxigênio, o calor excessivo e qualquer condição que favoreça alterações de sabor ou estabilidade. Equipamentos fechados e procedimentos de limpeza são essenciais para manter a repetibilidade. Entre ciclos de produção, sistemas industriais podem realizar limpezas internas das tubulações e tanques sem desmontar toda a linha, removendo resíduos que poderiam comprometer o lote seguinte. Quando essa fase termina, a soja já percorreu quase todo o caminho. O líquido está formulado, homogeneizado e tratado. Só falta uma última transformação menos dramática visualmente, mas decisiva para que tudo chegue intacto ao consumidor. Colocar a bebida em uma embalagem capaz de protegê-la até o momento em que você abre a tampa. Na etapa final, a bebida de soja chega ao envase. Se o produto foi processado para longa vida, a embalagem precisa entrar no sistema em condições compatíveis com o processo asséptico. O recipiente é formado, preenchido e fechado de modo a proteger a bebida do ambiente externo. A partir dali, qualquer falha de vedação pode colocar a estabilidade de todo o trabalho anterior em risco. As embalagens seguem então por inspeções e controles de fechamento, identificação de lote e datação. Dependendo da fábrica, câmeras, sensores e sistemas automáticos ajudam a verificar presença, posição, código e integridade das unidades enquanto elas avançam pela esteira. Garrafas fora do padrão podem ser retiradas antes de chegar à etapa de agrupamento. Depois, as unidades são reunidas em caixas maiores, organizadas em pallets e preparadas para armazenamento e distribuição. É curioso pensar que, poucas horas antes, aquela bebida era uma carga de grãos secos. Agora, ela está dividida em milhares de embalagens praticamente idênticas, cada uma carregando o resultado de seleção, hidratação, moagem, separação, formulação, homogeneização, tratamento térmico e envase. Nesse ponto, a logística também passa a fazer parte da qualidade. Não basta produzir corretamente. As caixas precisam ser organizadas, rastreadas e enviadas de acordo com as condições previstas para aquele tipo de bebida, preservando o produto até a chegada ao comércio. E existe uma curiosidade bônus escondida nessa história. O Okara, que vimos sair durante a separação, mostra como uma fábrica moderna tenta aproveitar melhor a matéria-prima. Esse resíduo contém fibras e outros componentes da soja e pode encontrar uso em alimentos ou alimentação animal. Assim, até a parte que não segue dentro da bebida pode ganhar um segundo destino. Outro detalhe importante é que nem todo leite de soja encontrado no mercado é produzido com exatamente a mesma sequência, temperatura ou formulação. Existem tecnologias diferentes, produtos refrigerados e de longa vida, versões adoçadas, sem açúcar, aromatizadas e fortificadas. O princípio central, porém, permanece reconhecível: extrair da soja uma fase líquida estável, segura e agradável de consumir. E agora fica mais fácil entender por que chamar esse processo de misturar soja com água esconde quase tudo o que realmente acontece. A fábrica precisa controlar o grão antes da moagem, a hidratação antes da extração, as partículas antes da estabilidade, o calor antes da embalagem e a higiene em praticamente toda a linha. Cada etapa resolve um problema que apareceria no produto seguinte se fosse ignorado. Da próxima vez que você abrir uma caixa de leite de soja, talvez enxergue muito mais do que um líquido branco. Por trás daquele copo existem grãos que absorveram água, máquinas que romperam estruturas microscópicas, filtros que separaram fibras, equipamentos que trabalharam sob pressão e sistemas térmicos projetados para repetir condições com precisão.
E pensar que tudo começou com uma semente seca, pequena o bastante para caber entre 2 dedos. Se você gostou de descobrir como a soja vira leite, inscreva-se no Fábricas e Fatos para acompanhar mais transformações industriais que acontecem longe dos olhos do consumidor. E antes de sair, conte nos comentários qual etapa você mais gostou de descobrir e o que aprendeu hoje. O próximo produto comum da sua casa pode esconder uma fábrica ainda mais surpreendente. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço, te espero lá.